Bom dia, povo lindo, povo abençoado do Senhor. Que alegria poder estarmos juntos a partir de agora para irmos até o meio-dia no nosso jejum da quarta-feira. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o meu convidado, a minha convidada de honra para juntos podermos meditar na palavra de Deus, intercedermos uns pelos outros, clamarmos pelo batismo do Espírito Santo e sermos edificados pela palavra e transformados pelo Espírito à semelhança do nosso querido e maravilhoso Senhor Jesus. É uma honra ter a sua companhia. Para você que é a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E para você que já está há mais tempo conosco, que bom que você permanece. Nós já somos mais de 10.000 pessoas que todas as quartas-feiras nos reunimos para, nesse momento separado, sermos consagrados, dedicados ao estudo da palavra, à prática da oração, da reflexão, para que assim todos juntos nos coloquemos em posição, em uma atitude aonde o Espírito Santo pode atuar de forma poderosa na nossa vida. Você sabe que nós trabalhamos ao longo do nosso jejum 4 pilares principais: comunhão com ênfase no Espírito, relacionamento com ênfase no amor incondicional de Cristo, a comunidade com ambiente saudável e a missão atrativa. E aí, ao longo das reflexões, a gente passa por algumas dessas ênfases, fazendo um comentário dentro do texto, dentro da abordagem do dia. Na semana passada, nós iniciamos uma reflexão sobre o Salmo 91 e hoje nós vamos continuar essa reflexão. Então se prepare, porque eu tenho certeza que assim como está abençoando a minha vida, a sua vida também será abençoada. Você pode compartilhar esse material com a sua igreja, com o seu pequeno grupo, com a sua família, com os seus amigos. Você pode usar aonde você quiser. Você tem a autorização para divulgar esse material para que mais pessoas sejam alcançadas e também abençoadas. Se você tem um pedido de oração, envie para mim e eu e os guardiões estaremos orando junto com você até o nosso próximo jejum. Então, o meu desejo é que nesta manhã que aqui em Brasília está chuvosa, que nesta manhã, de alguma forma, o Senhor fale ao seu coração, que de alguma maneira você e eu nos permitamos ser impressionados pelo Espírito e abençoados por Ele. Um forte abraço carinhoso do seu irmão, Wellington Ribeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, verso 1. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o início desse texto e hoje eu quero continuar essa reflexão, trazendo aqui a ideia de algumas palavras, alguns elementos que estão nesse texto e que podem trazer para a nossa vida de hoje muitos aprendizados, reflexões e também nos levar a decisões profundas se permitirmos que o Espírito Santo guie a nossa mente nesta direção. Sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Sombra quer dizer sombra, isso mesmo. Agora, estava aqui pensando eu sobre a sombra do Onipotente. Para você estar à sombra do Onipotente, ele precisa estar à sua frente. Você precisa estar escondido abaixo dele. Você precisa deixar que o elemento maior, que vai pegar exatamente a claridade, a luz, receba essa luz para que então essa luz que bate no elemento maior projete uma sombra sobre você. Ou seja, Deus, aqui que é o Altíssimo, ele vai estar à frente e você vai estar abaixo, escondido, atrás. Isso é muito interessante, porque para que você possa realmente habitar no esconderijo do Altíssimo, você precisa esconder a sombra do Onipotente. Então, olha só, Deus precisa ser maior do que você e ele precisa estar à sua frente. Isso mesmo. Deus precisa ser maior.
Mas às vezes a gente pensa assim que o fato dele ser Deus, ele já é maior. Sim, ele é maior do que todas as coisas. Mas será que nós realmente reconhecemos a sua grandeza? Será que realmente estamos colocando ele como sendo o primeiro, o maior e o único em nossa vida? Às vezes a nossa expressão verbal pode até dizer que sim, mas as nossas atitudes podem dizer o contrário. Então hoje, no início desse dia, no início da nossa reflexão, eu quero convidar você a permitir que o Senhor esteja à sua frente, para que seja projetada uma sombra sobre você, para que você descanse. Eu sei que já teve dias de intenso calor, que você estava andando na rua e tudo que você queria era uma sombra. Eu me lembro de várias vezes que estou andando na rua e o sol está muito quente, a gente vai procurando uma árvore, procurando o lado da rua que os muros ou as casas, os prédios projetem uma sombra para você ir descansando, né? E sendo aliviado daquela temperatura. A ideia aqui é exatamente essa. Você lembra quando Israel estava atravessando o deserto, que de noite era uma coluna de fogo e de dia uma nuvem que projetava uma sombra aonde o clima ficava aprazível, gostoso para que eles pudessem continuar a jornada? Essa é a mesma ideia. Deus quer que na jornada você e eu desfrutemos a sombra do Onipotente. Desfrute o dia de hoje na presença do seu Pai. Desfrute o dia de hoje na companhia do Altíssimo. Eu sei que a gente acorda e quando a gente abre os olhos, que a gente começa a ter consciência do dia, a nossa mente começa a rapidamente a processar os problemas, as lutas, as agonias, as aflições, as dores. Eu sei que é assim, porque acontece comigo também. E é nesse momento que a gente tem que parar, desacelerar o pensamento e começar a descansar na sombra do Onipotente, sabendo que Ele é o nosso Deus, sabendo que hoje Ele já tem preparado a sombra para que você e eu caminhemos numa temperatura suave e agradável na presença dEle. Vamos orar agora, convidando o Senhor e agradecendo a Ele pela sombra proporcionada para o dia de hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onipotente, aquele que tem todo o poder. Deus é o único que possui alguns atributos que não tem como você encontrar em nenhum ser humano ou em nenhuma outra criatura. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares, em todos os momentos e em todo o espaço de tempo. Passado, presente e futuro não existem para Deus. E Deus é onipotente. Ele não tem poder, ele é o poder. Ele é. E aqui diz que se você e eu começarmos a ter a atitude correta, guiados pelo Espírito, para realmente decidir habitar no esconderijo do Altíssimo, nós vamos descansar à sombra do poder. Que coisa maravilhosa, né? Descansar à sombra do poder. Eu fico pensando, o que será que nós seres humanos faríamos se tivéssemos o poder que Deus tem? Com certeza, muitas vezes nós usaríamos de forma errada. Num primeiro momento, a gente até falaria que acabaria com o mal, acabaria com isso e com aquilo, só que seria da nossa maneira, pela nossa perspectiva. Então, nós precisamos entender que a onipotência de Deus, ela só tem sentido porque Ele também é onisciente e onipresente. Não adiantaria termos o poder sem sabermos todas as coisas, sem termos a sabedoria que Deus tem. Por isso, ele usa o poder da forma certa. Agora, é tão maravilhoso quando nós olhamos na Bíblia e vemos as conexões que ela faz com relação ao poder de Deus.
Deus, ele com o seu poder criou todas as coisas, com o seu poder ele mantém todas as coisas. O poder de Deus é usado com o seu amor, porque da mesma forma como o poder dele criou e mantém, pelo seu amor, ele nos resgatou. Coisa linda, né? O poder de Deus age de uma forma e o seu amor age de outra maneira. Agora, o poder de Deus, ele não é usado sem o seu amor, sem a sua graça, sem a sua misericórdia sobre as suas criaturas. Eu fico imaginando aqui, estava aqui pensando que da mesma forma como o Senhor é o poder, ele também permite que você e eu tenhamos uma determinada dose de poder. É isso mesmo. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, 7, 8, o Senhor diz assim: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Que coisa linda, né? Hoje a gente olha os filmes de Hollywood, os desenhos, todos os personagens têm um poder, não é? Eles são considerados como super-heróis, como se fossem pessoas diferenciadas dos outros seres humanos e por isso eles protegem a Terra, eles salvam a Terra de invasões extraterrestres e de tantas coisas. Você que é um cristão, você que é uma cristã, pode ser uma pessoa cheia de poder. Não poder como os filmes ou como as séries mostram, mas como a palavra de Deus revela. Você e eu podemos receber o poder do Espírito, se assim o clamarmos, se assim o buscarmos, para sermos usados conforme a vontade do Espírito. Aqui é interessante porque esse poder não é para você usar como você quer. Esse poder é para que o Espírito use você como ele quer. Deus é onipotente, mas por meio do Espírito você também pode ter o poder de Deus. Não para criar as coisas, não, não é isso. É o poder para ser feito um filho e uma filha dele e o ser usado de forma poderosa nos dias de hoje. Eu quero esse poder na minha vida para poder fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que eu faça e para ser tudo aquilo que Ele deseja que eu seja. Se esse é o seu desejo também, eu quero convidar você nesse momento a orar comigo, pedindo o poder do Onipotente. Isso mesmo, o poder do Onipotente sobre a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu acredito que você já decorou esse verso mais uma vez, mas você já percebeu como, quando a gente para refletir em cada uma dessas colocações, nós encontramos tantos ensinamentos. Desde a semana passada estamos no verso 1 e agora é a última palavra do verso 1 e depois nós vamos para o verso número 2. E a última palavra aqui diz sobre descanso. Descanso. Descanso é igual a confiança para mim, tá? Confiança. Porque quando a gente está passando por lutas, problemas, aflições, nós ficamos inquietos, a gente fica agoniado, avexado, né? Mas Deus, ele quer ser para você um descanso, um lugar de descanso. É tão lindo isso, eu me lembro em um determinado momento, quando Jesus estava exercendo seu ministério terrestre, que os discípulos estavam todos eufóricos, cansados da batalha, da luta diária, da pregação, da missão. Jesus disse assim: ei, vocês, vinde à parte para descansar um pouco comigo. Deus sabe qual é o limite do ser humano. Deus sabe qual é o seu limite. Ele sabe como funciona a nossa estrutura e por isso ele não permite, como diz a palavra, que você e eu sejamos provados além daquilo que nós possamos suportar. Ele está no controle da dose certa. E quando você e eu estamos
passando por esse período de provas, Ele não quer que a gente chegue no limite para poder descansar nele. Não. Ele já chama a gente para descansar à sua sombra no início do processo, no início da tribulação. Mas a questão não é o convite divino. A questão não é o ambiente, não é a falta de um esconderijo, não é a falta da sombra, não é isso. A questão é se nós vamos decidir descansar. É a nossa escolha, é a nossa decisão que nós podemos fazer no início do processo, ou a gente pode teimar, lutar, se desgastar e só depois querer então descansar. Ai, Senhor, eu não aguento mais. Já escutou essa expressão de alguém? Ah, eu não aguento mais essa provação, eu não aguento mais fulano, não aguento mais isso ou aquilo. Essa expressão, ela parece que demonstra que a gente está tentando resolver da nossa forma ou que nós não descansamos como poderíamos descansar ao longo do Senhor. Parece que nós estamos querendo carregar o fardo sozinho, como se ele fosse nosso, e assim desobedecemos o convite do Mestre que disse: tomai sobre vós o meu jugo, troca de fardo comigo, não é? Jesus fez isso, deu essa orientação para a gente, mas às vezes a gente quer carregar só com a nossa força, às vezes nós queremos lutar somente com a nossa estratégia. E o final do verso 1, ele diz que você precisa descansar. Você só vai descansar se você confiar que enquanto você está descansando, o Senhor, o Onipotente, está lutando as suas batalhas, resolvendo os seus problemas. Quantas vezes a gente perde o sono, inquieto com os problemas? Quantas madrugadas a gente passa acordado olhando para o teto escuro, a esperança de que talvez isso resolva o problema, quando na verdade só traz o cansaço no outro dia, porque não resolveu absolutamente nada, só piora. Porque como a gente não vê a solução humana, a gente começa a ficar inquieto, não é? Eu sei que é assim. Já perdi noites de sono também. Outro dia perdi, até que eu vou falar, acordei de madrugada. Acordei não, né? Que nem dormi. Agitei na madrugada. E o Espírito falou assim, filho, ou você confia ou você não confia. Não existe meio termo na confiança. Eu quero que você aprenda a descansar em mim. Descansar. Que eu sou o seu pai, que eu sou o seu Deus e que eu estou cuidando de todas essas coisas. Por isso hoje eu quero convidar você a descansar à sombra do Onipotente, para que você confie que Ele, que é o poder, está cuidando de você. Você já viu que o fundo musical mudou, né? Ó, olha só. Tô caminhando aqui na chuva e enquanto caminho, quero refletir com você nesse momento. Do verso 2: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Direi é igual a anunciar. Quantas vezes os cristãos ficam calados diante daquilo que deveriam anunciar como as obras grandiosas de Deus na vida deles? Ó, amados, se o céu pudesse revelar quantas oportunidades às vezes nós perdemos de anunciar a bondade do Senhor, de contar os seus grandes feitos, nós ficaríamos com vergonha de observar a nossa timidez, observar a nossa negligência, a nossa falta de compromisso com o Eterno. Direi do Senhor, o que você tem a dizer sobre Deus? Quem Deus realmente é para você? Será que Ele é tudo aquilo que a gente imagina? Será que realmente Ele é tudo aquilo que a gente fala quando estamos somente com os nossos conhecidos? Agora, por que a gente não usa essa mesma ousadia para contar também sobre Deus para aqueles que são desconhecidos? No ambiente de trabalho, na rua, no posto de gasolina, no mercado, numa caminhada, na escola, enfim, aonde for.
Às vezes viajamos no avião, no trem, no metrô, ao lado de pessoas e ficamos apenas em conversas triviais sobre que você trabalha, tal, etc. E acabamos não canalizando aquela oportunidade, aquele momento para contar às pessoas quem Deus é, quem Deus é. Eu fico refletindo, queridos, sobre o meu comportamento. Eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim, em primeiro lugar, porque nós precisamos começar a anunciar com mais ousadia quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Será que as nossas redes sociais, elas já dizem quem é o Senhor? As pessoas que nos seguem, será que elas têm a certeza de quem é o Senhor para a gente? E não estou falando apenas um dia ou outro, como às vezes a gente costuma fazer, mas a constância das nossas ações, a constância da nossa fala, a constância do nosso discurso. E talvez aqui esteja um grande desafio para muita gente, porque o discurso ele precisa ser acompanhado de uma prática. E talvez seja exatamente a ausência, a falta dessa prática no nosso estilo de vida que faz com que a gente não anuncie o Senhor como deveríamos anunciá-lo. Eu gostaria de convidar você a refletir nesse momento sobre aquilo que você tem anunciado sobre Deus. Eu gostaria que você refletisse sobre o seu estilo de vida missionário, o seu estilo de vida da missão atrativa, o seu testemunho prático. Como é que tem sido? Tem anunciado realmente da forma correta quem Deus é? As pessoas sentem a atração de seguir o nosso Deus, olhando o nosso estilo de vida, olhando o nosso comportamento, ouvindo a nossa fala, contemplando o nosso semblante, eles se sentem atraídos por esse Deus? Acho que é um momento de reflexão profunda isso, porque se alguma coisa ainda não atrai as pessoas na nossa vida, talvez seja o momento oportuno para deixarmos o Espírito nos levar e nos conduzir a uma transformação, aonde nós sejamos atrativos para as outras pessoas. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho.
porquê. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Povo lindo, estava aqui meditando nesse louvor e eu quero que você entenda que se você chama Deus de meu Deus, Ele é alguém pessoal, então Ele tem esse recado para você. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir, o amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas ansiedades, eu vou saber cuidar. Saber cuidar. Eu não deixo nada na metade, tudo vou completar. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra
que desespero. Sou eu quem cuido de você. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu estou cuidando de você. Eu estou Direi do cuidando Senhor, de Ele é o meu você. refúgio, a minha Pra que esse fortaleza e meu medo, pra que Deus, em desespero? quem confio. Sou eu quem cuido de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmos 91, verso 1 e o verso 2. Meu Deus, meu. Bonito, né? Esse pronome pessoal, quando a gente dirige ele para Deus. Deus é meu. Ao mesmo tempo que ele é meu, ao mesmo tempo que ele é seu, Jesus diz que o Pai é nosso. Que coisa linda, né? Ao mesmo tempo que Deus é pessoal, exclusivo, individual, ele também é nosso. Porque Deus ele tem esse poder de conseguir tratar a minha pessoa de forma particular, você de forma particular, os seus filhos, seu cônjuge, irmãos, pais, amigos, cada um de forma individualizada. Salmo 139, nós vamos refletir ele em algum dia aqui para frente nesse ano, mas ele diz exatamente isso, que antes da nossa formação o Senhor nos conhece, os nossos dias estão revelados diante da presença dele. Então, o Senhor, Deus, ele é meu, ele é seu. E como é bom quando a gente tem esse senso de pertencimento. E olha, eu vou falar para você aqui de uma forma assim muito bonita. Você pode realmente dizer que o Deus é seu. Diga, é meu Pai, é meu Deus, é meu abrigo, é meu onipotente, é meu esconderijo, é a minha fortaleza, é meu. Tome posse disso. Às vezes nós vivemos com tanta dúvida e o inimigo usa exatamente essa lacuna da dúvida para poder afetar a nossa vida espiritual. Mas quando você sabe que algo é seu, você se reveste de uma poderosa noção de que se é seu, está disponível, se é seu, você vai permitir que ele se manifeste da forma melhor na sua vida, porque é seu. Meu Deus, o meu Deus. Eu quero concluir o nosso jejum de hoje ajudando você a internalizar essa ideia de que o Deus é seu, de que o Pai, ao mesmo tempo que é seu, é nosso. Deus é o seu Pai, Deus é o seu Deus. Esse nosso momento talvez seja um momento de gratidão e um momento onde a gente vai colocar na presença do nosso Deus aquilo que nós queremos que Ele continue agindo de forma poderosa na nossa vida. Eu sei que você está enfrentando desafios. Já recebi aqui hoje centenas de pedidos de oração dos mais diversos possíveis, das áreas mais diversas, situações que eu leio e fico assim imaginando, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Então eu sei os desafios que a gente enfrenta. Talvez você não externou, talvez você ainda está lutando com os desafios de pedidos que você tem intercedido desde o ano passado. Mas eu quero que você hoje entenda que o Deus é seu, o Pai é seu. Coloca isso no seu coração e acalma ele enquanto o seu Deus, o seu Pai, está trabalhando em seu favor.
Eu quero agradecer a sua companhia ao longo do jejum de hoje. E nós vamos entregar o nosso jejum agora, mas como eu sempre digo, não saiamos da presença do Eterno. Que a bondosa mão de Deus repouse sobre a sua vida. Que a face de Cristo permaneça diante de você, a ponto de você desejá-lo, para que o Espírito, o seu conselheiro, transforme você dia a dia à semelhança de Jesus. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro. Nós nos encontramos na sala 57 e na semana que vem, aqui no nosso jejum.